Você sabia que o Brasil é a maior fronteira da França? Calma aí, não estou mentindo. Pode parecer, mas estou falando bem sério. O que vou te contar agora é uma história quase inacreditável. Pouca gente sabe, mas bem ao norte do Brasil, no coração da floresta amazônica, existe um pedaço da França. Um território europeu, com o euro como moeda oficial, escolas que ensinam em francês, leis francesas, bandeiras tricolores e até tropas militares de Paris. Tudo isso colado no estado do Amapá. Essa região misteriosa se chama Guiana Francesa. E ela é muito mais do que apenas um pedaço de terra. Ela é um ponto estratégico, uma herança colonial. E agora, em 2025, ela voltou a ser notícia por um motivo bem específico: a decisão de Emmanuel Macron de suspender os vistos para brasileiros entrarem lá. Mas antes de te explicar o motivo disso, você precisa entender como essa história começou. A Guiana Francesa não é um país, não é uma colônia, e tampouco é um território independente. Ela é oficialmente parte da França. Isso significa que, legalmente, ela é tão França quanto Paris, Marsella ou Lyon. Localizada no extremo norte da América do Sul, a Guiana Francesa faz fronteira com dois países, o Suriname e o Brasil. E aqui está o ponto curioso. O Brasil faz a maior fronteira terrestre com a França no mundo todo, com mais de 730 quilômetros de extensão, margeando o estado do Amapá. Parece inacreditável, mas é real. Mas como isso aconteceu? A história da Guiana remonta aos tempos das grandes navegações. Franceses, holandeses, ingleses e portugueses disputavam cada centímetro de terra nas Américas. Enquanto o Brasil se consolidava como uma colônia portuguesa, a região da Guiana passou a ser dominada pelos franceses por volta do século XVII. Durante séculos, foi usada como colônia penal. Isso mesmo. A França enviava criminosos, presos políticos e até inocentes para cumprir penas em condições desumanas, em prisões cercadas pela selva. A mais infame delas? A Ilha do Diabo, onde foi preso o capitão Alfred Dreyfus, em um dos casos mais polêmicos da história francesa. O local ficou tão marcado por sofrimento que, até hoje, a própria população francesa tem uma imagem negativa do território. Mas com o tempo, a Guiana foi se transformando, e em 1946 passou a ser oficialmente um departamento ultramarino francês. Isso quer dizer que a Guiana faz parte do território da União Europeia. Sim, você pode estar no meio da floresta amazônica e, ao atravessar a ponte sobre o rio Oiapoque, estar tecnicamente em solo europeu. A Guiana Francesa é altamente estratégica para a França. Além de ser um território rico em biodiversidade, florestas e recursos naturais, ela abriga uma das instalações mais importantes do Programa Espacial Europeu, o Centro Espacial de Kourou. De lá partem foguetes da Agência Espacial Europeia. E isso tem uma razão técnica. A localização próxima à linha do Equador permite um aproveitamento maior da força centrífuga da Terra, tornando os lançamentos mais eficientes. Isso dá à França e à Europa uma vantagem enorme no cenário espacial. Mas também atrai o interesse de outras potências globais. Nos últimos anos, a Guiana Francesa enfrentou uma série de desafios: crises econômicas, aumento da criminalidade, desemprego e, principalmente, a tensão com a imigração vinda do Brasil e do Suriname. Muitos brasileiros cruzam a fronteira em busca de trabalho. Outros tentam acesso à saúde e educação pública francesa. Isso gerou tensões entre os guianenses, que alegam estar sobrecarregados pelos fluxos migratórios. E foi justamente nesse contexto que surgiu a decisão de Emmanuel Macron em 2025. A decisão anunciada por Emmanuel Macron em janeiro de 2025 caiu como uma bomba. A partir daquele ano, brasileiros que quisessem entrar na Guiana Francesa precisariam de visto. Durante décadas, a circulação entre Oiapoque e Saint-Georges-de-l'Oyapock, as cidades que fazem fronteira, foi relativamente tranquila.
bastava um documento básico, e a travessia era quase cotidiana para comércio, saúde ou turismo. Mas agora, com a exigência de visto, tudo mudou. Mas por que essa decisão foi tomada? Oficialmente, o governo francês alegou questões de segurança e migração descontrolada e tráfico de pessoas. O número de brasileiros ilegais no território teria disparado nos últimos 5 anos. Além disso, o narcotráfico na região amazônica também acendeu o alerta das autoridades francesas. Macron declarou que é necessário proteger a soberania francesa e garantir segurança à população guianense. No entanto, nem todos compraram essa explicação. Alguns analistas e historiadores veem essa decisão com desconfiança. Para muitos, ela revela algo mais profundo: o abandono da França em relação aos seus territórios ultramarinos. A Guiana Francesa vive uma crise de identidade. Parte da população quer mais investimentos de Paris. Outros grupos defendem a independência. Há até quem acredite que o território seja um peso que a França tenta esconder ou controlar à distância, como um fantasma do passado colonial. E para o Brasil? A nova exigência de visto foi vista como um endurecimento diplomático inesperado. Isso afetou diretamente comunidades indígenas e ribeirinhas que historicamente circulavam entre os dois lados da fronteira. Muitas vezes sem nem saber que estavam cruzando para um país diferente. Além disso, projetos conjuntos entre Brasil e França na região, especialmente de proteção ambiental e combate ao desmatamento, ficaram ameaçados. Isso em plena Amazônia, onde a cooperação internacional é vital. A Guiana Francesa também vive um contexto social tenso. A maioria da população é afrodescendente, indígena ou mestiça, e muitos se sentem excluídos das decisões tomadas por um governo centralizado em Paris, a milhares de quilômetros dali. Os protestos não demoraram a explodir. Em fevereiro de 2025, manifestações tomaram as ruas de Cayena, a capital da Guiana Francesa. Os guianenses exigiam mais autonomia e investimentos em infraestrutura e revisão da política de imigração. Mas o governo francês respondeu com reforço militar. Tropas foram enviadas para manter a ordem. A tensão só aumentou. Você sabia que, por trás dessa fronteira pacata, existem rumores sobre atividades secretas? Alguns moradores falam de bases militares escondidas, acordos de cooperação com os Estados Unidos e experimentos no meio da selva. Outros acreditam que a França está explorando recursos naturais na região sem transparência: ouro, minerais raros, até petróleo. E há ainda quem acredite que a Guiana possa, no futuro, servir de rota estratégica em caso de conflito internacional, justamente por sua localização privilegiada entre o Atlântico e a Amazônia. Enquanto a França debate entre manter a Guiana Francesa como um território estratégico ou deixá-la à própria sorte, a população local segue dividida. Muitos guianenses se orgulham de fazer parte da França. A educação é gratuita, a saúde pública segue padrões europeus, e o acesso ao euro traz uma estabilidade econômica que seus vizinhos não têm. Por outro lado, uma parte crescente da população acredita que Paris os esqueceu. A realidade nas ruas de Cayena ou Saint-Laurent-du-Maroni está longe dos cartões postais de Paris. O desemprego é alto, a infraestrutura precária. A violência urbana se intensificou, e os jovens, sem muitas opções, sonham em migrar para a metrópole francesa, onde são muitas vezes vistos como cidadãos de segunda classe. O endurecimento da política migratória em 2025 pode ser só o começo de algo maior. Analistas internacionais apontam que a França está reavaliando suas relações com seus territórios ultramarinos, não só na Guiana, mas também no Caribe, no Oceano Índico e no Pacífico. Será que a Guiana Francesa resistirá como parte da França nas próximas décadas? Ou veremos o nascimento de um novo país? E o Brasil, como vizinho imediato, terá papel central nesse enredo. A fronteira entre Amapá e Guiana Francesa, antes vista como apenas um detalhe geográfico, está se tornando um dos pontos mais sensíveis do continente.
É curioso pensar que, enquanto muitos brasileiros acham que a França está a um oceano de distância, a verdadeira França pode estar logo ali, a poucos metros da floresta do Amapá. Mas será que essa presença francesa é símbolo de progresso ou de dominação disfarçada? E você, já sabia dessa história? Deixa nos comentários o que você pensa sobre essa relação entre Brasil e Guiana Francesa. Você acha que esse território deveria continuar sendo parte da França? Ou deveria conquistar sua independência? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Códigos em Expansão e ativar o sininho, porque aqui a gente sempre traz o que está escondido por trás das fronteiras.